Um semideus deve enfrentar seus maiores pesadelos para derrotar a tirania de lordes gananciosos. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet e hoje iremos recapitular o filme Hércules de 2014. Então preparem-se, é hora do recap. Em 358 a.C., na costa da Macedônia, norte da Grécia, o contador de histórias Iolaus de Atenas foi capturado por um grupo de piratas e estava tentando ganhar tempo contando a eles a lenda do seu tio chamado Hércules. Sendo filho de Zeus, o rei dos deuses, com uma mãe mortal chamada Alcmena, a esposa de Zeus, Hera, descobriu sobre o filho bastardo que acabara de nascer e claramente o considerou um insulto à sua honra e tentou matá-lo com cobras venenosas, mas Hércules herdou a força de seu pai e era quase imbatível. Assim que ele atingiu a vida adulta, os deuses ordenaram que o semideus realizasse 12 trabalhos e se ele pudesse completá-los com vida, Hera o deixaria seguir em paz. Ele lutou com monstros poderosos como a Hidra, o javali hermantiano e o leão de Nemeia, cuja pele era tão resistente que nenhuma arma poderia penetrá-la. Então Hércules o derrotou com suas próprias mãos. Porém pessoal, para o desespero de Iolaus, os piratas não se impressionaram com as histórias do semideus, não acreditando em nenhuma palavra que o prisioneiro disse. Mas naquele momento Hércules chega para resgatá-lo, vestindo a cabeça de leão como um elmo. E apesar dos piratas não se sentirem nem um pouco intimidados, pois estavam em dezenas no seu bando, os números não fizeram nenhuma diferença no combate. Hércules pôde lutar com vários homens ao mesmo tempo, usando sua marreta. Além disso, ele não estava sozinho, sua legião veio junto, utilizando ataques com arcos, lanças e, claro, por que não, os habilidosos machados duplos. Juntos, o grupo de mercenários derrotam facilmente os piratas e resgatam Iolaus. Depois de contar as cabeças pelas quais serão pagos por realizarem a missão, Autólicos diz a Iolaus que ele deve exagerar mais a história de Hércules para que as pessoas acreditem, enquanto Anfiaral, o vidente, recebe uma visão das chamas. Elas dizem que um leão e um corvo formarão uma estranha aliança e lutarão em um mar de corpos. Um pouco depois, a legião vai a uma taverna para comemorar a vitória. Hércules conta a Autólicos sobre seu desejo de partir para as terras além dos oceanos, para que ele finalmente encontre a paz, levando o Tideus com ele, porque é o único que pode controlar a raiva do guerreiro. De repente a taverna fica em silêncio, quando um grupo de soldados entra no local e traz consigo a princesa Ergênia de Trácia, que pede a Hércules e sua legião que se juntem a ela no palácio para ouvir a proposta de seu pai, prometendo um alto pagamento em ouro. Iolaus percebe que os escudos dos guardas têm um corvo cravado no metal. Como o símbolo de Hércules é um leão, isso coincide com a profecia de Anfiaral. Quando eles chegam ao palácio, Hércules notou um grande grupo de refugiados em extrema pobreza. Eles são recebidos pelo general Citacles, líder do exército trácio, que não parece muito feliz com a presença de Hércules, e pelo garotinho filho de Ergênia, chamado Ário, que é um grande fã do semideus e conhece todas as suas histórias lendárias. Enquanto eles sobem as escadas para entrar no palácio, Hércules se lembra de um incidente 3 anos atrás, quando ele matou uma Hidra, que na realidade eram apenas um bando de homens usando capacetes semelhantes a lagartos, uma missão realizada para o rei Euristeu de Atenas, que o declarou um herói na frente de uma enorme multidão gritando seu nome. As lembranças de Hércules ficam então mais obscuras, quando a imagem de sua esposa e filho sendo mortos surge em sua mente, e o semideus faz o possível para ignorar e se concentrar no presente. O grupo se encontra com Lord Cotes, rei de Trácia, que zomba de Anfiaraus por não ser capaz de ver detalhes de seu futuro, exceto sua própria morte, e julga as habilidades de Atlanta por ela ser mulher, mas o velhote se lasca bonito quando a Amazona atira precisamente nos capacetes das mãos dos guardas e deixa todos impressionados. Ele convida a legião para um jantar e explica qual será a missão que tem a oferecer. O país está em meio a uma guerra civil, com um senhor da guerra sanguinário chamado Rezus, que acredita-se ter um exército de centauros ao seu controle. Cotes mostra a Hércules centenas de refugiados que chegam diariamente, depois que Rezus atacou suas aldeias, e comenta o fato de que ele perdeu a maioria de seus soldados e seu atual exército é formado por fazendeiros sem habilidades de combate. O Lorde e sua filha dizem a Hércules que ele é a única esperança por trazer em paz ao país, o que ajuda a convencê-lo a aceitar a missão. No dia
dia seguinte, Hércules e sua equipe começam a treinar os fazendeiros, começando por testar seus bloqueios com paredes de escudo, mas o resultado não é nada bom. Algumas horas depois, Hércules se encontra novamente com Cotes, que tem novidades sobre Rhesus graças a um de seus informantes chamado Phineas. O tirano estará atacando a tribo Bessi na Trácia Central dentro de 6 dias, e Cotes quer aproveitar a chance de marchar e detê-lo antes que ele avance ainda mais. Hércules não gosta da ideia, apontando que o exército do Lorde precisa de mais tempo para treinar. Eles estão totalmente despreparados, mas Cotes não dá a mínima e manda que ele se prepare porque marcharão no dia seguinte. Já era de noite e Hércules notou que Ares estava se esgueirando para ver Tideus dormindo acorrentado a uma carruagem e quase é atacado ao se aproximar. Hércules tira o garoto de lá e explica que Tideus nasceu em meio à guerra e quando o encontrou era mais um animal violento do que um humano. O rapaz viu algo que o traumatizou tão profundamente que agora não solta uma palavra e todas as noites revive seus traumas, mas Hércules ainda o considera seu guerreiro mais leal. Hércules leva Ares de volta para Ergênia, que está trabalhando no hospital. Devido à morte de tantos médicos, ela aprendeu sozinha as habilidades de medicina para poder ajudar de alguma forma seu povo. Antes de partir, o semideus presenteia Ares com um dente de leão da Nemeia, dizendo que era um presente que ele guardava para seus filhos. No dia seguinte, o exército se prepara para marchar e Hércules encontra Iolaus escondido entre os soldados, com a intenção de ajudá-lo na missão. Ele alerta que o rapaz é um contador de histórias e não um guerreiro, e então ordena que ele vá com a carruagem do Lorde Cotes e juntos todos partem para Bessi. Quando as tropas chegam à aldeia, descobrem que é tarde demais. Rhesus já passou e causou uma destruição colossal, e o mar de corpos agora faz sentido. Essa era a visão de Amphiaraus. Porém, algo parece muito estranho. Enquanto alguns dos corpos estão claramente em decomposição há dias, há outros no chão que ainda estão frescos. E é aí que a armadilha se revela. Guerreiros selvagens criaram essa camuflagem entre os corpos e atacam a legião de Trácia. Pensando que a tribo dos guerreiros Bessi estão sob o controle de Rhesus, Hércules pede que uma parede de escudos se forme em torno de Cotes, enquanto ele e sua equipe lutam com os selvagens. O líder da tribo quer desafiá-lo a uma luta solo, então para criar uma ilusão da qual Iolaus pode tirar vantagem de sua narrativa, Hércules quebra discretamente a ponta de uma das flechas de Atlanta, e quando o líder da tribo se aproxima, ele o acerta na testa com o metal, fazendo parecer que o matou com apenas um soco. O exército de Cotes acha isso incrivelmente inspirador e agora acreditam que os deuses de fato estão do seu lado, desenvolvendo a confiança neles mesmos que Hércules desejava. Agora a verdadeira batalha começa. A legião de Hércules elimina tantos membros da tribo quanto podem, cada qual com suas especialidades no campo de batalha, mas há muitos inimigos e logo a barreira de escudos é rompida. Então Hércules e Amphiaraus recuperam as carruagens de combate e começam a conduzi-las em círculos ao redor da parede de escudos, repelindo e eliminando os guerreiros da tribo para longe como um efeito dominó. Os soldados restantes usam essa chance para atacar, mas os homens da tribo percebem que haviam sido derrotados e decidem fugir. Rhesus não foi visto por ninguém, embora uma figura estranha possa ser visto de longe, o que certamente era um centauro. Hércules diz a Cotes que perder metade de seu exército é tanto culpa do Lorde quanto de Rhesus, porque foi avisado sobre os fazendeiros ainda não estarem prontos para a batalha, e Cotes enfim aceita dar mais tempo a Hércules para treinar seu exército. Enquanto isso, o general Citacles quer matar Phineas por tê-los guiado para uma emboscada, mas Autólicos o impede e avisa que ele estará no comando dos guerreiros de agora em diante, e alerta Phineas que não cometa esse erro novamente, ou as consequências serão severas. Pouco depois, a princesa Ergênia chega com os curandeiros e ela é levada para a tenda particular de Hércules para que ninguém possa ver que ele está sangrando como um mero mortal. Afinal, ele é um filho de Zeus aos olhos de todos. Depois que ela o deixa descansando, Hércules tem um sonho sinistro. Nele podemos ver os corpos de sua esposa e filhos, suas mãos cobertas de sangue, e o rei Euristeu exilando-o do país ao invés de executá-lo para que ele possa viver para sempre com a tormenta por ter
matado sua própria família. Hércules acorda desesperado do pesadelo, ele sai da tenda e ouve alguns sons de crianças rindo, e ao entrar na floresta para investigar, encontra sua família morta entre os corpos dos homens da tribo. Porém havia uma criatura se alimentando ali, um cachorro de 3 cabeças, Cerberus, e Hércules se prepara para lutar contra o monstro, mas Tideus toca em seu ombro e o traz de volta à realidade, fazendo-o perceber que tem alucinado por muitas vezes. De manhã, Anfiaraus fica sabendo o que houve com Hércules, até porque não é a primeira vez que ele tem alucinações. Ele adverte o semideus que ele precisa finalizar seu último trabalho e derrotar a fera para encontrar a paz, mas Hércules acha que ele está apenas enlouquecendo. Perto dali, a princesa Eugênia se aproxima do resto da legião para descobrir a verdade por trás dos rumores. Eles explicam a ela que ninguém sabe a verdade. Eles encontraram Hércules um dia sozinho com os corpos de sua família ao seu redor, mas ele não se lembra de nada. Em cada uma de suas jornadas, Hércules encontrou um dos membros de sua legião e demonstrou compaixão por eles, conquistando a lealdade de cada guerreiro presente na equipe. Hércules era tão bom no que fazia que ninguém conseguia acreditar que ele pudesse ser mortal, e a equipe simplesmente decidiu continuar contando as histórias fantasiosas para ajudá-los a conseguir mais missões. Eles acham que o que aconteceu com ele foi provavelmente um momento de fúria incontrolável, um distúrbio comum que obscurece a mente dos guerreiros com os traumas da guerra. Bem, a partir de agora, Hércules e sua legião colocaram o exército de Cotes em uma rotina disciplinar de treinamento extremamente rígida. Eles recebem armaduras e armas que se assemelham a Hércules e ensinam as especialidades com lanças, arcos e flechas, espadas, combates corpo a corpo e aprimoram seus sistemas de defesa, finalmente conseguindo formar uma parede de escudos que Tideus não foi capaz de quebrá-la. Iolaus observa em um local escondido, treinando seus golpes em segredo. Algum tempo depois, Phineas retorna com uma nova informação. Rhesus está perto do Monte Ásticos, com um exército de centauros, e Hércules quer lutar com ele antes que ele avance em seu território. Pode ser perigoso porque a floresta vai desacelerar as bigas de combate, mas Hércules tem um plano. Infelizmente, Anfiaraus não pode ajudá-los, dizendo se eles vencerão ou não, já que nenhuma de suas visões demonstra isso, mas ele sabe que vai morrer em uma semana, o que certamente é preocupante a todos. Dias depois, quando o exército está pronto para lutar, chegam ao Monte Ásticos, mas não encontram nenhum acampamento inimigo. E sim, o exército de centauros estava lá. Rhesus aparece no horizonte e conforme eles se aproximam, descobrem que não são centauros, apenas um grupo de homens a cavalo, criando uma ilusão de ótica ao ficarem contra o sol. Sorte deles e decepção nossa, é claro. Rhesus vem até o encontro de Cotes e está com Phineas ao seu lado, que na verdade tem trabalhado para o inimigo o tempo todo, o que já era de se esperar com tantas informações erradas e armadilhas. Cotes é pressionado para se render, mas ele se recusa e ambos os lados se preparam para entrar em confronto. O exército de Cotes ergue a parede de escudos e avança em posição de flanco, mas os primeiros a atacar são na verdade Atlanta e seus arqueiros, que surgem com as bigas de combate vindas da floresta, emboscando o inimigo quando eles já estavam bem próximos. Flechas em chamas são disparadas pelo exército inimigo. Anfiaraus abre os braços, pronto para aceitar seu destino, mas de alguma forma nenhuma única flecha consegue acertá-lo. A batalha é longa e árdua. O exército de Rhesus pode ser maior, mas os soldados de Hércules têm uma formação melhor e rapidamente dominam o inimigo. Os soldados de Rhesus começam a fugir, mas ele decide ficar e desafiar Hércules diretamente em uma luta mortal, mas ele estava muito enganado em sua escolha. Hércules usa sua força suprema e arremessa o cavalo de Rhesus para longe, encerrando a batalha com muita facilidade. Eles retornam ao palácio com Rhesus acorrentado. Cotes começa a humilhá-lo na frente do seu povo, mas Hércules decide manter o mínimo de honra ao inimigo e o ajuda a seguir de pé. Enquanto caminham juntos, Rhesus tenta explicar a ele que Lord Cotes é na verdade um tirano e não foram seus homens que queimaram todas aquelas aldeias, foi Cotes. Durante o banquete de celebração, Rhesus é acorrentado às duas colunas para ser exibido como um troféu, e a princesa Eugênia tenta trazer-lhe água, mas seu pai não permite. É aí que chega a coroação do Lorde, porque agora que a Trácia não está mais dividida, Cotes é o rei do território todo. Quando a princesa Eugênia sai da sala de uma forma estranha, Hércules fica desconfiado e vai até ela exigindo que conte tudo o que sabe. Eugênia admite que Rhesus está dizendo a verdade,
verdade, foi Cotys que começou esta guerra depois que ele envenenou o marido dela, o verdadeiro rei, para tomar o seu lugar. No entanto, ela não se rebelou contra Cotys, pois o maldito ameaçou o próprio neto se ela se virasse contra suas ações. Ergênia tenta convencer Hércules a levar seu filho Ário junto dele ao partirem, mas são interrompidos pelo general Citacles, que diz que o rei está procurando por ele. Hércules vai confrontar o maldito, insultando-o pela traição, mas Cotys acha engraçado que um bando de mercenários que fazem qualquer coisa por ouro, de repente tenham desenvolvido uma bondade tão grande. Ele admite querer seu próprio império e convida Hércules para liderar seu exército, mas como o semideus recusa a oferta, Cotys paga o que deve a ele e os expulsa do reino. Ao chegarem até o estábulo, prestes a partirem, Hércules dá o seu dinheiro a Autólicos, porque ele decide que vai ficar para trás e salvar a Trácia. Ele não espera que a equipe tome a mesma atitude, permitindo que todos saiam com suas recompensas pela missão e sigam suas vidas, mas Atlanta o lembra que nenhum membro da legião o segue porque lhe devem algo. Eles o seguem porque são uma família. Toda a equipe decide ficar e lutar ao lado de Hércules, menos Autólicos, que sai com todo o ouro depois de chamá-los de loucos. O grupo volta em fúria para o grande palácio, mas o general Citacles está esperando por eles e os cerca com seus soldados. Depois de fazê-los largarem as armas, ele também diz a Cotys que ouviu Ergênia conspirando com Hércules para levar o seu neto embora. Cotys tira Ários de Ergênia quando ela é capturada pelos soldados, e o garoto tenta ir até Hércules em busca de ajuda, secretamente devolvendo a ele o dente de leão antes que Cotys o puxe pelos cabelos. Hércules fica inconsciente enquanto tentava salvar a criança e acorda algumas horas depois, acorrentado a uma pilastra com um Cerberus bem à sua frente. Conforme sua visão clareia lentamente, ele percebe que são na verdade 3 lobos e eles parecem bem familiares. Essas criaturas pertencem ao rei Euristeus, que agora é um aliado de Cotys. Os dois têm trabalhado juntos todo esse tempo para dominarem toda a Grécia. Depois de ver todos os seus amigos presos em jaulas ao seu redor, Hércules aos poucos recupera sua memória. Cerberus sempre foi uma ilusão de sua mente. O que ele viu naquela noite 3 anos atrás foram os lobos que atacaram sua família depois que Euristeus colocou um sedativo em sua bebida para que ele não pudesse fazer nada. Euristeus admite que isso é verdade e ele fez isso porque não gostou da maneira como seu povo gritou pelo nome de Hércules com muito mais empolgação que o dele, como se Hércules fosse uma espécie de deus. Isso poderia ser uma ameaça ao seu poder, então ele tinha que ser eliminado. Um homem ambicioso pode ser comprado, mas alguém como Hércules, que não quer nada, é muito perigoso. Cotys faz seus soldados tirarem Ergênia de sua jaula para ser executada, e Hércules está desesperado, pois não consegue ajudá-la. No entanto, quando Anfiaraus o lembra que todos acreditam nele e ele deve acreditar em si mesmo também, Hércules se lembra de suas origens e invoca todas suas forças para arrancar as correntes da parede e salvar Ergênia. Cotys e os outros correm para fora do calabouço e enviam os lobos para atacar Hércules. Ergênia usa o machado com que estava prestes a ser executada para abrir as portas das jaulas. Os lobos travam uma batalha feroz contra Hércules, mordendo e ferindo em várias partes de seu corpo, mas um a um Hércules consegue dominá-los e jogá-los para longe, acertando o último com um dente de leão. Seu trabalho final estava finalmente concluído. Ergênia liberta todo o grupo e eles pegam algumas armas que os soldados deixaram para trás, e Hércules demonstra sua força novamente, levantando uma porta de metal que permite que eles escapam da masmorra. Ao subirem as escadarias, os soldados continuam tentando impedi-los, mas o grupo abre caminho facilmente entre eles. Uma lança com a ponta flamejante é atirada contra eles. Anfiaraus pensa mais uma vez que a sua hora chegou e abre os braços para receber seu destino, mas Hércules a segura no ar e mata um soldado com ela, salvando seu velho amigo. Enquanto a equipe cuida dos soldados restantes, Hércules vai atrás de Euristeu, que começa a inventar um monte de desculpas pelo que aconteceu com a família de Hércules, como dizer que ele havia sido controlado por Cotys. Ele também tenta mandar nele como um rei e até lhe oferecer dinheiro, mas Hércules está em fúria e agarra Euristeus pelo pescoço e joga no trono e o apunhala com sua própria adaga, finalmente conseguindo vingar sua família.
Seus pensamentos são repentinamente interrompidos por um chicote em seu pescoço. Era Citacles, que joga Hércules no chão e se prepara para matá-lo. Porém, vejam só, o maldito é atingido por Iolaus, que o pega de surpresa por trás. Depois de finalmente reconhecer que seu sobrinho também é um guerreiro, os dois se juntam ao grupo que resgatou Rhesus e quando saem do palácio se deparam com uma imensidão das tropas do exército de Cotes. Arius está sendo mantido como refém por um soldado e Cotes ameaça matá-lo se Hércules não se render. De repente, o soldado cai morto por causa de uma adaga que lhe foi atirado no pescoço. É Autólicos que voltou para ajudar. Arius corre em direção à sua mãe e uma chuva de flechas partem em direção ao garoto. Tideus salta para protegê-lo e Arius chega em segurança à sua mãe. E ainda que Tideus tenha eliminado a maioria dos arqueiros, também é atingido por diversas flechas. O restante do grupo cria uma parede de fogo entre eles e o exército de Cotes. Hércules pega Tideus nos braços e vê seu amigo morrer, dizendo a única palavra em muito tempo, o nome de Hércules. O exército de Cotes começa a avançar depois que as chamas da barreira se dissiparam, e Hércules vê apenas uma maneira de detê-los, usando sua força de um semideus. Mais uma vez, ele empurra uma estátua gigante de Hera, que se quebra em centenas de pedaços, esmagando muitos soldados e consequentemente empurrando Cotes para o abismo. Com a morte do rei tirano, um a um, os soldados começam a se ajoelhar para Hércules e gritar o seu nome, aceitando-o como seu novo líder. E assim encerrava-se a jornada de Hércules e sua legião. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!